esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Convertei-vos e crede no Evangelho. Foi isso que nós ouvimos quando foi imposta a cinza sobre a nossa cabeça, sobre a nossa testa, na quarta-feira de cinzas. Esta é a finalidade de vivermos este tempo de 40 dias rumo à Páscoa, conversão, vida nova. A penitência traz exercícios como o jejum, a oração mais intensa e a prática da caridade com mais generosidade, para que nós nos deixemos transformar, nos santifiquemos, para que nós lembremos do compromisso que nós temos como pessoas que foram batizadas, marcadas por Deus. Porque Deus fez um pacto, um compromisso de amor conosco. Na primeira leitura, nós vemos que este Deus, que nos purifica de todos os males, depois do dilúvio, Ele faz um pacto, um compromisso, uma aliança com Noé e a sua família, que representam aqueles que querem caminhar na fé, aqueles que agora vão iniciar uma nova humanidade de um mundo novo. Mas a aliança que Deus faz não é apenas com os seres humanos, é com toda a criação, com toda a natureza, com todas as criaturas. Então tudo isso deve estar em harmonia entre nós e tudo mais que foi criado. Qual é o sinal que Deus nos dá deste pacto, desta aliança? É justamente o arco-íris. Depois de muitas chuvas, aparece este arco. O arco na antiguidade lembrava aquela peça com a qual se atirava uma flecha. Guerra. Este arco que Deus agora apresenta, que traça o céu e a terra, é este símbolo da bondade, do amor dele para com o ser humano. E embora Deus tenha feito sozinho esse pacto, sem esperar de Noé uma resposta, hoje Deus espera de nós, através de uma outra aliança, que nós, como batizados que somos, possamos amar a Ele de todo o nosso coração, amar a vida que Ele nos deu e amar aos nossos semelhantes. Aquele arco do Antigo Testamento representa a iniciativa de Deus, mas agora nós temos uma outra aliança em Jesus Cristo, que é a nova e eterna aliança. Quando a gente utiliza aquela expressão assim, tal coisa é tão velha como o arco da véia. Nossa, isso daí é do tempo do arco da véia. Talvez nós não saibamos que essa expressão tem a sua origem
justamente neste texto de Gênesis, que faz com que nós nos lembremos de que o arco da velha é o arco da velha aliança que Deus fez conosco. Mas agora, em Jesus Cristo, há uma aliança que é eterna. O sangue sela esta aliança, o sangue da nova e eterna aliança. Quando nós ouvimos isso? No momento da consagração do vinho no sangue de Cristo. E esta aliança agora nos compromete, porque o povo do Antigo Testamento, naquele momento da história, na narrativa de Noé com a arca e os animais, é um povo que recebeu a bondade de Deus. E ali aconteceu de certa forma um batismo que purificou a humanidade no dilúvio. Nós somos purificados pelo batismo como nova humanidade que busca assemelhar-se a Cristo e ver o Cristo presente em cada pessoa. Então é um compromisso ainda maior da nossa parte. Tudo aquilo que você faz na quaresma não pode ser simplesmente um tempo só de privação, um sacrifício vazio, para depois voltar a fazer tudo de novo. Muitas pessoas no tempo da quaresma se voltam mais para Deus, procuram até se regrar, dosar muitas coisas através do jejum, se tornam até mais misericordiosas, mas passando a quaresma, tudo volta. É como se algumas pessoas tirassem férias de Deus até a próxima quaresma, daí eu vou fazer tudo certinho ao longo de 40 dias. A quaresma não pode se reduzir a um tempo em que a gente procura agradar a Deus e depois a gente, mesmo crendo nele, vive como se ele não fizesse diferença. Não, a quaresma aponta para algo muito maior, que é justamente a Páscoa, a vida nova, a ressurreição. E Jesus, ele morre, aceita morrer nesse sacrifício pela cruz para nos garantir esta vida nova. Se outrora aquele arco que é traçado entre as nuvens da terra até o céu representa esta união do divino com o humano, agora nos braços estendidos de Cristo está uma aliança que nos compromete. Jesus morre de braços abertos para que os seus seguidores também saibam o sentido da doação, saibam o sentido da acolhida. Primeiro, acolher a Deus, né? E também saber acolher-se no perdão que Deus nos dá. E se nós fazemos essa experiência da misericórdia, saber também acolher uns aos outros. Não são pedras nas mãos, não é? É justamente mãos abertas para servir, para receber. Receber as bênçãos de Deus, mas receber também as pessoas, rezar por elas, colaborar, deixar-se ajudar. Existe uma oração eucarística que diz assim, em relação ao próprio Jesus: antes de seus braços traçarem o sinal sagrado entre o céu e a terra, Jesus colocou-se à mesa com seus apóstolos e assim, seus discípulos, e assim prossegue a oração eucarística para nos lembrar de que este sacrifício, esta oferta começa numa mesa sagrada. E a campanha da fraternidade também traz como ilustração do cartaz uma mesa rodeada por pessoas de etnias, raças, cores, condições as mais diversas, diferentes. E juntamente com o Papa Francisco, que é este elo, numa igreja que é una, católica, universal. Esta mesa santa e eucarística deve nos fazer também olhar para
a relação com o outro como pessoas que se portam diante de uma mesa, onde as pessoas dialogam, onde as pessoas compartilham. O que é estar à mesa com alguém, gente? O que é fazer uma refeição com alguém? Quando você está à mesa de verdade, você está desarmado, né? Porque você está comendo, a menos que algumas pessoas talvez utilizem esse momento tão sagrado que é o da refeição, para ficar às vezes lavando roupa suja sem chegar a lugar nenhum, ou simplesmente falar da vida dos outros. Daí é uma coisa que não muda em nada na nossa vida, pelo contrário, né? Mas a mesa da qual esse cartaz nos fala é da fraternidade, para que através dessa nova e eterna aliança que se dá aqui, nesta mesa santa, também nas mesas da vida, nós possamos encontrar as pessoas e assim vê-las como irmãos e irmãs, como o lema da campanha da fraternidade nos aponta, tendo como trecho bíblico Mateus 23:8, vós sois todos irmãos e irmãs. Não há como viver uma quaresma feita só de exercícios em nível pessoal, né? Então eu vou fazer o jejum para agradar a Deus, vou fazer alguma caridade aqui, acolá, né? Vou rezar mais, mas não quero me comprometer com nada além disso, porque a quaresma é isso, né? É privação, e para algumas pessoas é tristeza. Quaresma não é isso. Embora os antigos tenham, talvez na ingenuidade, na falta de conhecimento deles, impresso em nós que a quaresma é tempo de tristeza, nós devemos redescobrir o sentido da quaresma, que não é esse. É tempo de preparação, é tempo, sim, de jejuar, mas como alguém que coloca de lado as coisas que por vezes são tão saborosas, né, gostosas até, mas que não são maiores do que Deus. Como alguém que sabe se regrar, no caso do jejum de alimento, e consegue depois a partir disso se regrar em outras coisas também, nas palavras, naquilo que escreve nas redes sociais, naquilo que faz, até nas próprias reações que tem, e sabe o momento de parar, sabe até o momento de não começar, não é? Então o jejum é educativo, ele nos prepara para que nós possamos também vencer as tentações, como Jesus hoje no Evangelho. Jesus vai ao deserto, impulsionado pelo Espírito Santo. E lá ele faz uma experiência mais íntima com Deus Pai. O deserto é sobriedade, mas o deserto também é o local da tentação, e lá está Satanás para tentar Jesus. E não é Deus que tenta, viu? É o próprio inimigo dele. E hoje nós vemos que Jesus, embora o Evangelho de Marcos não fale daquelas 3 tentações, ele sai vitorioso do deserto, porque ele está em comunhão com Deus, porque ele sabe regrar até as suas vontades, as mais básicas, como a de alimentar-se. E Jesus faz isso justamente para preparar-se para a missão, que é pura caridade. O jejum, a oração, a caridade nos faz ser pessoas que se abram para o plano de Deus, de uma vida mais santa. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, depois de ser batizado, depois de passar pelos 40 dias no deserto, como o povo de Deus no Antigo Testamento havia passado 40 anos, Jesus então segue na sua missão. Esta quaresma tem o real sentido de nos fazer parar um pouco, não é? Deixar o supérfluo e buscar o essencial. Não somente rezar mais, mas rezar melhor, com mais concentração, com mais profundidade, né? Com mais conexão com Deus. E não fazer uma caridade de aparência, dando aquilo que resta, mas uma caridade autêntica, não é?
colocando-se no lugar do irmão, dando aquilo que ele precisa, seja nas suas necessidades materiais, ajudando uma instituição séria, ajudando uma pessoa necessitada, mas também nas suas realidades espirituais, porque nós temos na igreja as obras de misericórdia que são corporais, que vão de encontro às necessidades físicas, materiais mesmo, né? E as obras de misericórdia espirituais, que vão de encontro à necessidade que o ser humano tem na sua interioridade. Então, necessidade de ter alguém que o corrija com amor, de alguém que o ensine, de alguém que seja paciente com ele, mas que também diga a verdade a ele, verdade sempre com a caridade. E aí que está o sentido da caridade, é colocar-se à disposição como Jesus. E nós podemos fazer muitos gestos de caridade ao longo desses 40 dias, não para a gente encerrar apenas a quaresma e dizer, já fiz minha parte. Olha, Jesus, coloca aí na minha conta, não é? E anota aí tudo aquilo que eu fiz. Ó, jejum, ok. Oração, ok. Caridade, ok. Não se trata disso. São exercícios que nos trazem condicionamento espiritual para que a gente possa prosseguir e ainda mais depois da Páscoa, numa vida nova, numa vida de mais sobriedade, de mais espiritualidade, uma vida de mais fraternidade, como o Senhor nos ensinou. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da